O vídeo dessa semana é sobre um plano diabólico elaborado por um grupo de criminosos da Pensilvânia que precisava de dinheiro fácil. As autoridades foram acionadas logo no primeiro passo do esquema, e o trágico ápice foi transmitido ao vivo pelos canais de reportagem norte-americanos. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Em 2003, os amigos Marjorie, Ken e Bill chegaram à conclusão de que precisavam de dinheiro. Marjorie sugeriu organizar o assassinato do seu próprio pai para dividirem entre eles a herança que ela receberia. Mas nem Ken e nem Bill gostaram da ideia de sujar as mãos com isso. Decidiram então procurar por um assassino de aluguel. Entretanto, não se agradaram do preço cobrado por ele para realizar o serviço. $250 mil. Os dias foram passando e sempre que o grupo se reunia, o assunto surgia. E foi decidido que assaltar um banco seria mais viável. E foi assim que Brian Wells entrou na história. Brian Wells tinha 46 anos, trabalhava como entregador numa pizzaria desde os seus 16 e aparentemente era um cidadão comum como tantos outros. Em 28 de agosto de 2003, a pizzaria onde Brian trabalhava recebeu um pedido de 2 pizzas que deveriam ser entregues nos arredores da cidade de Henry, na Pensilvânia. Quando as pizzas ficaram prontas, ele se deslocou até o endereço informado, exatamente embaixo de uma torre de transmissão. Nunca saberemos o que aconteceu lá. As únicas certezas é que Brian saiu do local com um colar-bomba, uma bengala e vários papéis nas mãos. A pessoa que o equipou com esses adereços ordenou que ele assaltasse um determinado banco. Caso contrário, o colar explodiria. Sem outra alternativa, Brian foi até o prédio do banco e entregou a uma das caixas o bilhete. Lá estava escrito que aquilo era um assalto, que queria $250 mil, que o que ele tinha no pescoço era uma bomba que explodiria em 15 minutos, que aquela bengala, na verdade, era uma espingarda disfarçada e que ele a usaria caso houvesse resistência. A funcionária informou que não tinha toda aquela quantia e lhe entregou um saco com $8.702. Brian então pegou um pirulito do pote de doces que o banco oferecia como cortesia, desembalou, colocou na boca e saiu porta fora. Naquela altura, a polícia já havia sido notificada e preparava um cerco para ele em uma rua próxima. Brian entrou no seu veículo, dirigiu por algumas quadras e parou perto do McDonald's. Desceu com vários papéis nas mãos e agia como se estivesse procurando por algum endereço. Foi aí que ele avistou os oficiais e começou a gritar que um grupo de pessoas negras colocou uma bomba em seu pescoço e o obrigou a realizar aquele assalto. Disse ainda que estava procurando as chaves que desativariam a bomba e que, segundo o mapa, elas deveriam estar por ali. Ele foi cercado e recebeu ordens para não se mover. A polícia nem chegou perto, fazia perguntas de longe mesmo. Naquele momento, várias ruas estavam bloqueadas. Havia um congestionamento gigante e vários populares se reuniram ao redor para acompanhar o desfecho. Além de toda aquela situação atípica, o que também chamou a atenção foi a sua camiseta. Estava escrito Guess, adivinha em português, o que levou as autoridades a dar credibilidade às declarações dele naquele momento. Brian ficava cada vez mais desesperado para que tirassem o colar dele. As cenas são aterrorizantes. A polícia então acionou o esquadrão antibombas, mas por conta do congestionamento demorou 30 minutos para chegar. Nesse meio tempo foi possível ouvir um clique característico de uma bomba sendo ativada e em seguida bips de contagem regressiva. Segundos depois, o pior aconteceu. A bomba explodiu. Detalhe: as imagens foram transmitidas ao vivo em vários canais de televisão. Após a explosão, que não foi tão grande assim, Brian permaneceu vivo por alguns minutos, mas ninguém ousava se aproximar. Quando o esquadrão antibomba chegou, ele já estava morto. Foi verificado que a explosão feriu uma região próxima ao seu coração. Como se não fosse terrível o suficiente, o esquadrão decidiu degolar Brian para retirar o colar. Tudo isso para não danificar o artefato e prejudicar as investigações. Enquanto isso, os policiais pegaram os papéis que estavam nas mãos de Brian. Era um documento de 2 páginas que detalhavam 5 tarefas que ele tinha que realizar antes da bomba explodir.
A polícia testou todas as possibilidades e concluiu que jamais ele conseguiria completar todas as tarefas no tempo estipulado, o que levou as autoridades a acreditar que a sua morte foi premeditada desde o início. A bomba foi analisada e, nas minhas palavras, se me derem licença, era uma verdadeira gambiarra. O artefato era composto por duas partes diferentes que se complementavam. Um colar de metal que mais parecia com uma algema gigante, com 4 buracos e uma fechadura, e uma caixa de ferro onde estava guardada a bomba e um tubo de pólvora. Era controlado remotamente e, apesar de estranho, não havia dúvida de que tinha sido construído por um profissional. A história poderia ficar por aqui, mas ela deu origem a uma investigação sem precedentes e hoje é considerado um dos casos mais complexos da Pensilvânia. Quem poderia estar por trás desse crime tão bizarro? Os familiares, amigos e conhecidos de Brian foram ouvidos e todos disseram que ele era simpático, respeitador e honesto, que era tão dedicado ao trabalho que a única vez que faltou em 30 anos foi quando um dos seus gatos morreu. Descobriu-se que ele amava brincar de caça ao tesouro e que morava com a mãe porque ela precisava de cuidados especiais. Sua casa foi revirada e encontraram na sua gaveta de roupas íntimas uma lista com nomes e números de garotas do programa. Foi nesse período que as investigações saíram da esfera estadual e foram comandadas pelo FBI. Também foi constatado que ele era amigo de Robert Pinelli, um conhecido usuário de drogas da região que também trabalhava na pizzaria em questão. O tal Robert foi intimado para prestar depoimento sobre a vida privada de Brian, mas ligou para os oficiais e pediu para remarcar, porque estava se sentindo mal. Eles remarcaram, mas decidiram ir na casa dele mesmo assim. Chegando lá, eles o encontraram passando mal e não demorou muito para que falecesse ali mesmo na sala da sua casa. Importante mencionar que a família de Brian estava revoltada com os rumos da investigação, porque além de não terem realizado um velório com o caixão aberto por conta do que o esquadrão antibombas fez, ele passou a ser tratado como criminoso dessa história. E agora vamos falar mais detalhadamente sobre aquele grupo de amigos que eu mencionei no início desse vídeo. 3 semanas mais tarde, do nada, Bill ligou para a polícia para confessar sobre um corpo no seu freezer. Passou seu endereço, que era bem próximo daquela torre de transmissão, e os oficiais foram lá conferir. A vítima estava morta e congelada há mais ou menos 3 semanas, foi identificada como Jean Rodden e a polícia encaminhou Bill para o interrogatório. Lá ele informou que Marjorie namorava o falecido Jim e que no meio de uma briga de casal ela acabou o matando com um tiro e pediu para que o Bill passasse o corpo dele num moedor de carne. Ele disse que não conseguiu e preferiu chamar a polícia. Marjorie, por sua vez, era uma pessoa muito difícil de lidar. Com traços narcisistas, ela era filha única, muito mimada pelos pais e tinha uma boa condição de vida. O histórico de namorados dela era bem peculiar. A maioria deles morreu, ou de formas misteriosas ou supostamente cometeram suicídio. Ela se tornou viúva depois que seu marido caiu e bateu a cabeça numa mesinha de centro. E ele tinha seguro de vida, viu? Marjorie recebeu cerca de $270 mil. O próprio Bill, que ligou para a polícia, disse que já foi seu namorado. Ele disse ainda que construiu a bomba e que Brian foi cercado no momento em que procurava as 2 chaves necessárias para parar os 2 cronômetros. Caso contrário, tudo explodiria. Foi descoberto ainda que anos antes do assalto ao banco, Ken prometeu a Marjorie que mataria o pai dela por $120 mil para que então os 2 pudessem pôr as mãos na herança. Mas como ela não tinha todo esse dinheiro, entrou em contato com Bill, com quem não falava há muito tempo, e propôs o plano. Bill, sem saber muito o que fazer, sugeriu recrutar alguém para assaltar um banco para eles. Foi aí que Ken entrou na história e disse que conhecia um cara disposto a fazer esse serviço. E o nome dele era Brian. É isso mesmo. Segundo Bill, o Brian sabia de tudo. Só que Bill soltou essa bomba e morreu vítima de câncer em 2014 antes de ser levado para a justiça. Pouco tempo depois, ainda em 2005, Ken foi entregue à polícia por um membro de sua família. Ele teria confessado participação no assalto de 2003. E uma vez preso, alegou que Marjorie foi a cabeça de todo o esquema. Ele disse ainda que Brian Wells participou do plano desde o começo
e que a única coisa que o empregador não esperava era que a bomba no seu pescoço fosse de verdade, porque os três juraram a ele que a bomba era falsa e o aconselharam a dizer, quando fosse preso, que era inocente, um mero refém de um grupo de sequestradores desconhecidos. No fim, Ken foi condenado a 45 anos de prisão, mas em 2011 essa pena foi reduzida pela metade depois dele ter testemunhado contra Marjorie. Ele sofria de doenças cardíacas e de uma diabetes grave e acabou falecendo em junho de 2019 em um centro médico federal da Carolina do Norte. E Marjorie, por sua vez, surtou quando soube que os dois comparsas haviam denunciado a sua parte no esquema. E foi descoberto que o banco assaltado já havia recebido várias cartas dela. Eram reclamações escritas à mão, onde ela exigia que o banco não deixasse seu pai usar o dinheiro da sua herança que estava guardado lá. Isso porque ele doava frequentemente para ONGs, igrejas e necessitados. Ela acabou recebendo a sentença de prisão perpétua, mas morreu de câncer de mama na cadeia em 2017. E até hoje, a família do Brian acredita que ele foi apenas uma vítima dos 3 conspiradores, que foi envolvido contra sua vontade naquele crime. Que história, hein? O que vocês acham? Brian estava por trás de tudo ou ele era apenas uma vítima? Confesso que a tranquilidade com que ele pegou o pirulito naquele pote de doces do banco me deixa propensa a acreditar que ele já sabia de tudo, viu? Menos que a bomba ia explodir mesmo. Apesar de todos os spoilers dados, eu recomendo demais que vocês assistam O Gênio Diabólico na Netflix. É um documentário de 4 episódios super completo sobre esse caso. Se você é novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever no canal. E lembrem de deixar o like pra mim, beleza? A gente se vê semana que vem. Tchau!